Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Dr. Cleo e você está no meu canal. Bom, eu sempre falo sobre educação, sobre estudo no meu canal aqui, e hoje eu quero contar uma história para vocês. Certa vez, e isso se aplica à vida de todos nós, certa vez tinha um homem veterano, um senhor de idade, que era muito entendido, ele era conhecido por ser entendido de Bíblia, um homem que conhecia muito a Bíblia. E ele estava numa viagem de trem junto com um rapaz mais novo, um aspirante a pregador, um aspirante a pastor, não importa, esse tipo de pessoa. E ele estava com o jornal na mão, esse jovem, e o senhor mais velho, o veterano, com a Bíblia. E aí o jovem pergunta para o senhor assim: como é que o senhor fez para ter... Como é que o senhor tem tanto conhecimento de Bíblia? Tanto. Como é que o senhor sabe tanto de Bíblia? Como é que o senhor tem um domínio tão grande de Bíblia? O senhor fechou a Bíblia e falou: é por causa do que eu leio. E no ritmo que você vai, lendo o que você lê, nunca vai ser bom de Bíblia, né? Não que esse senhor fosse contra a leitura de jornais. Esse homem devia ser muito bem informado. Mas o fato é, os bons pregadores, eles são forjados no conhecimento bíblico, no domínio das sagradas escrituras. Um bom pregador, ele é forjado nisso. Aconteceu um negócio comigo sábado que foi muito interessante. Meus sermões, normalmente as pessoas não... O jeito que eu falo aqui, o jeito que eu prego não, mas o jeito que eu explico as coisas para vocês aqui, eu explico no sermão. É claro que eu faço com mais tempo, com mais lógica, com rascunho, seja lá o que for. Por causa que os assuntos também que eu levo são não são temas não vou dizer considerados leves ou pesados, mas o tema que eu levo é de instrução. Eu realmente tento levar um assunto para instruir. E uma irmã da igreja falou assim: irmão, uma senhorinha já, eu tô há 40 anos da igreja e nunca vi ninguém explicar o que você explica. Nunca vi ninguém no púlpito explicar o que você explica. Um outro falou assim: foi a primeira vez que eu ouço um sermão nessa igreja e não durmo, do pregador, né? Não, eles não sabiam meu nome, né? É a primeira vez que eu ouço um sermão nessa igreja e não durmo. Não durmo. Fico feliz. Outra irmã já falou assim: Adolfo, você fala muito rápido. Se você falasse um pouquinho mais pausado, e não pense você que meu sermão foi 40 minutos, 50 minutos. Não, meu sermão foi 25 minutos num sábado de manhã. Tipo, deu tempo de eu cantar, deu tempo de cantar o hino, eu fazer o sermão, explanar, convidar a igreja a estudar, cantar um hino no final, que é o tradicional, e ainda não sei por que motivo eles colocaram mais um hino pro povo. E eu esperando lá na frente, lá o pessoal sair. Tipo, eu falei o que tinha que ser falado, expliquei o que eu tinha que explicar, e olha que eu abri parábolas, expliquei textos, li textos, dei explicações, falei sobre aquecimento global. Não quero saber como que eu fiz tudo isso em 25 minutos, mas estruturei ali. Então, é uma coisa minha, é uma coisa que eu consigo. Eu falo rápido e estruturo rápido a linha de raciocínio e linko com aquilo que eu tenho que falar. Mas isso é uma coisa que eu faço, talvez você não faça, não seja seu estilo. Então, o que acontece? A gente volta para a história inicial. Um pregador decente, ele é forjado na Bíblia. Um pregador que não conhece a Bíblia ou que comete erros crassos de leitura bíblica, errar é natural, errar é humano. Mas um pregador que comete muitos erros crassos no tocante à Bíblia, ele nunca vai ser um bom pregador. John Wesley aconselha o jovem a estudar, fala: mano, você tem que estudar para ser um bom pregador. John Wesley, fundador do metodismo. Você pega Lutero foi o cara que traduziu a Bíblia. Então, tipo, ele não só lia a Bíblia em latim, mas ele lia a Bíblia em hebraico, lia a Bíblia em grego e traduziu para o alemão e mais outros idiomas. Então, imagine o
cabedal bíblico que esse cara tinha. Para você discutir com um judeu de verdade, não adianta você querer discutir com um judeu de verdade se você não dominar a Torá. Se você não dominar o básico que o cara domina, não adianta nem você querer ter diálogo com ele. Entendeu? Basicamente é isso aí. Basicamente é isso aí. Um pentecostal de verdade, e agora eu vou falar aqui sobre pentecostais de verdade, os caras dominam 1ª e 2ª Coríntios. Tipo, isso aí é o que eles comem no café da manhã e a jantinha antes de dormir. Ainda misturo com leitinho ainda, para ajudar a digerir. Isso é o que um pentecostal lê. Né? Tô falando aqui, tô pegando aqui os conhecimentos gerais de cada foco. Não adianta você querer discutir com um adventista de verdade, que vai ter um conhecimento de Daniel e Apocalipse. Não adianta você querer discutir profecia com um adventista de verdade se você não conhecer isso. Não adianta você querer discutir com um pentecostal de verdade, um pentecostal verdadeiro, que tenha um conhecimento pesado em 1 Coríntios e 2 Coríntios, por causa da questão do dom de línguas e tal. Não adianta você querer discutir. Efésios, os caras dominam aí essencialmente, não vou dizer que eu concorde com toda a visão pentecostal, mas os caras leem o assunto. Eu estou falando não é de pentecostais no geral, estou falando de nego bruto. Tá entendendo? Então, não adianta você querer se meter a besta. Entendeu? Você tem que ter um conhecimento embasado nas escrituras. Um bom pregador é forjado nas escrituras. Tem que ser informado, sim. Você tem que ler jornal, você tem que ler outros livros, tem que ler sobre história, filosofia, sociologia. Eu acho muito importante isso. Ter algum conhecimento de português, o qual eu preciso melhorar, né? Vocês veem pelo meu estilo de gravar vídeos, horas porra e tal. Praticamente é isso aí que eu tenho a dizer. Tem que melhorar, não estou dizendo que eu sou perfeito, tá? Ninguém é perfeito. Então, um bom pregador, ele é forjado na bigorna das Sagradas Escrituras, na rocha das Sagradas Escrituras. E o que passa disso, mano, é mimimi. Imagine, você chega lá, vai no púlpito, o cara vai lá no púlpito, você está sentado, você vai lá para ouvir alguém, você vai ouvir alguém para falar da palavra de Deus, essa é a estrutura da igreja atualmente. Aí o cara fica lá meia hora, 40 minutos só de lenga-lenga, falando história dele, falando história de não sei quem, e verso bíblico que é bom, nada. Verso bíblico que é bom, nada. Entendeu? Não, você está no púlpito. O púlpito é um lugar sagrado. O púlpito é um lugar, é um momento, é um local, é um momento em que você está edificando a igreja de maneira geral. Aquilo que você fala ali, você está edificando o seu público, a sua igreja. Então, a responsabilidade que você tem de cima de um púlpito é muito grande, é muito pesada para a gente ir lá e contar a historinha. Ir lá e contar a história da sua vida. Eu já falei aqui, falei, olha, se eu quiser saber a vida do pregador, se eu quiser saber sobre o pregador, eu vou no Facebook dele, eu pego o WhatsApp dele, eu faço isso. Agora, eu vou para a igreja para ouvir a palavra de Deus. Para ouvir a palavra de Deus. Para ouvir uma explanação sobre um assunto que eu não estudo, talvez, que eu não tenha me atentado. Pô, faz quanto tempo que eu não escuto sermões sobre Ageu? Sofônias? Não. Faz um bom tempo que eu não escuto sermões sobre esse assunto. Olha que edificante seria ver um pregador ir lá e fazer um sermão sobre Ageu. Tá entendendo? Faz quanto tempo na sua igreja que você não ouve um sermão sobre profecia? Talvez não seria a hora de você, que é líder da sua igreja, convidar o núcleo de pregadores da sua igreja e estabelecer um estudo profético aprofundado, porque isso é necessário dentro da igreja. Talvez seja necessário você estruturar alguns sermões, domingos especiais, sábados especiais, quarta-feiras especiais, no tocante a determinados temas bíblicos. Torá, profecia, salvação, usos e costumes, história da igreja. Você
pode falar. E eu estou falando aqui, não história da igreja de maneira geral, mas história eclesiástica, a estruturação da sua igreja, seja ela pentecostal, adventista, batista, presbiteriana. Cultos, sermões específicos sobre esses assuntos. Porque todos eles ajudam a construção da psique, da mentalidade geral da sua sociedade, da sua igreja. E você está lá para isso. Você que é pastor, você que é pregador, você não está lá para ser reconhecido, você não está lá para ser alguém adorado ou idolatrado. Você está lá para edificar a sua igreja. E saiba, na minha opinião, você vai ser cobrado por isso. E aí eu retorno e finalizo com a história inicial. O velho veterano olha para o jovem e fala: no ritmo que você vai, você nunca vai ser um bom pregador. Estude a Bíblia, leia a Bíblia, compreenda, faça dela o seu estudo diário. Talvez você pode ficar um dia sem ler o jornal, mas nunca fique sem ler a Bíblia. Talvez num momento ou outro você possa falar de algum assunto geral no sermão. Existem momentos para isso, existem estruturações para isso, mas que sempre quando você subir no púlpito, o foco seja falar da Bíblia, apresentar mais sobre Deus para a sua igreja. Essa é a minha visão. Talvez eu esteja errado, mas é assim que se forja os grandes pregadores. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seus estudos, que você possa compartilhar e curtir esse vídeo. Estarei agradecendo. Não se esquece de apertar o sininho e tamo junto no campo de batalha.